Bom, nós vamos falar agora, gente, um assunto muito sério. Preste atenção, você que acompanha o Alerta Total. Agora são 4 horas e 48 minutos, 4h48. Nós vamos falar com a repórter Ana Cecília Pereira. Quem está acompanhando desde o início o Alerta Total, eu já falei com ela um bocadinho no início do programa para perguntar onde é que ela estava. E ela não quis me contar e não quis contar para vocês, mas eu já estou sabendo sobre o assunto, que é um assunto muito sério. Cidade Americana, um lugar muito bonito onde ela está ali, mas o lugar também é perigoso. O assunto é a febre maculosa, doença grave, doença que mata. Nós recebemos uma reclamação da telespectadora. Ela disse que a orla da Praia dos Namorados, na cidade Americana, tem muitas capivaras, que é o principal hospedeiro do carrapato estrela e é perigoso. Ana, fala pra gente, agora são 4 horas e 49 minutos, como é que está a situação por aí? O que você percebeu dessa reclamação que você pode trazer pra gente? Oi, Edinho. Agora sim, estão identificando, né, que a gente está na Praia dos Namorados, aqui em Americana, exatamente por causa dessa reclamação com relação a capivaras, ao carrapato estrela, como você já mesmo disse. A febre maculosa, ela é transmitida através da picada desse carrapato estrela. É bom a gente deixar bem claro que não é o carrapato comum, não. Tem que ser o carrapato estrela e ele é comumente encontrado nas capivaras. E por que a gente veio até aqui? Por que é perigoso? Uma moradora aqui desse bairro, ela enviou um vídeo para a gente até pode exibir para o pessoal de casa ver, dizendo que aqui no bairro é possível encontrar as capivaras. No momento, agora, a gente não tem nenhuma aqui na orla, mas no vídeo da moradora a gente vê que realmente tem capivara sim. E Edinho, eu conversei com um casal eles estavam caminhando aqui pela orla da Praia dos Namorados. Logo que a gente chegou aqui ao bairro, eu conversei com eles. Eles não quiseram gravar entrevista, não queriam aparecer, mas eles me disseram que sim, é comum encontrar capivaras aqui na orla, mas normalmente isso acontece no período da manhã. Diz que tem bastante sim, que as pessoas não costumam se importar. Não, dizem que antes até tinham umas placas sinalizando o risco de carrapato por causa das capivaras, mas que agora não tem mais placa nenhuma. Enfim, a gente veio aqui para acompanhar exatamente essa história. Não tem carrapato aqui, mas eu questionei a prefeitura, viu, Edinho, com relação a essas informações. O que a prefeitura me confirmou? Que sim, existem as capivaras aqui na orla da Praia dos Namorados, que havia antes, né, as placas que eles mesmos colocaram ao longo da orla, informando que essa área tem esse risco, tem esse perigo, que a área é monitorada inclusive pelo programa de vigilância e controle de carrapatos e escorpiões, mas que no momento essa sinalização não existe porque a orla está passando por uma revitalização e que até a recomendação para a população é que não usem esse espaço, esse trecho, né, de calçada para caminhar, para andar de bicicleta. A recomendação é para que ninguém frequente o local exatamente por causa dessas obras. E ainda de acordo com a prefeitura, é feita uma campanha de orientação, de explicação do que é a doença, as maneiras de transmissão, os sintomas, para evitar realmente que se torne um problema aqui na cidade. E a prefeitura garantiu, viu, Edinho, que antes da entrega dessa revitalização, eles vão sinalizar para a população que aqui tem um risco. Inclusive, até atrás de mim, é uma área um pouquinho difícil de enxergar, mas tem uma placa aqui, a gente fez umas imagens mais cedo para mostrar para o telespectador. Tem uma placa aqui sinalizando que é uma área de risco que contém carrapatos, mas é claro que somente aqui nessa área que eu estou, ao longo da orla, não tem mais placa nenhuma. E até informando, né, para a população de Americana, a cidade tem 7 notificações para febre maculosa, 2 óbitos já confirmados pela doença. Um caso foi autóctone, né, quando é adquirida aqui na cidade, quando a picada acontece aqui na cidade. Outro é importado, então não foi da cidade de Americana. 2 casos já foram descartados e 3 ainda seguem aguardando resultado de exames para saber se é ou não a febre maculosa. Então, por enquanto, 2 confirmações com 2 óbitos. É claro que isso chama atenção e preocupa, né,
população, o poder público, a ideia é que evite esse trecho aqui. Pouca gente, viu, Edinho, por aqui a gente pôde perceber, mas sim, tem esse risco, né? E até por conta, né, Ana, da pandemia agora, né, do fique em casa, se puder, né? As pessoas querem fazer a caminhada, façam as suas caminhadas em outros locais, porque a orla está passando pela revitalização, mas o carrapato estrela, ele existe. Eu vi até nas imagens ali um jovem, né, lendo um livro, deitado na grama, né? E eu vou comentar sobre isso agora, Ana, se você quiser pode continuar aqui comigo. Essa doença, gente, se não tratada, ela causa morte em 80% dos casos. Então, diante da pandemia, muitos problemas sérios se tornaram probleminhas, né? A população está mais para lá. Estava ali deitado na grama. E o que eu quero falar para vocês? Aonde é que o carrapato estrela ele fica? Nas pontas das folhas, esperando um hospedeiro. Então, quando as capivaras elas passam, elas possuem esses carrapatos, alguns filhotinhos descem e ficam aguardando outros hospedeiros. No caso, o ser humano, né? Que passa por ali, deita na grama, o carrapato se hospeda. E aí, um outro detalhe, para ver a transmissão da doença, olha as capivaras lá. Tadinhas, que mal, né, que tem, né? Mas elas são os maiores hospedeiros do carrapato estrela. E há um caso confirmado na cidade americana, por isso a preocupação dessa moradora. E ali eu vi crianças ali ao lado com familiares. A transmissão da doença do carrapato estrela, o carrapato infectado, ele precisa ficar pelo menos 4 horas fixado na pele das pessoas. Eu me lembro uma vez que a Ana foi fazer uma matéria, ela voltou cheia de carrapatinhos. E eu brinquei com ela quando ela chegou, eu falei, Ana, tem um carrapato no seu rosto. Ela, Edinho, para de bobeira, que carrapato no meu rosto? E tinha um carrapato no rosto dela, bem pequenininho. Depois ela encontrou outros pelo corpo dela, né? Então, ela tirou, ficou preocupada, mas o carrapato tem que ficar pelo menos 4 horas no corpo, um carrapato infectado. Então, se você vai para uma área de mata, chega na sua casa, tira aquela roupa, olha bonitinho, toma um banho, eles buscam as partes mais quentinhas do corpo, né? Não vou citar aqui, olha bem lá, analisa bem. Os mais jovens e de menor tamanho são vetores mais perigosos, porque são mais difíceis de serem vistos. Ana, volta aqui com a Ana. Você se lembra, Ana, não vamos citar, né? Não vamos entrar em detalhes, mas você se lembra, quando eu falei, Ana, tem um carrapato no seu rosto. E aí você falou, mentira, para com isso. Aí uma outra pessoa falou, não, mas tem um carrapato, peraí. Foi ou não foi? Você ficou toda preocupada. Exatamente, Edinho. Lembro bem, até comentei sobre esse caso aqui com o nosso repórter cinematográfico. A gente estava em outra emissora fazendo... era uma pauta exatamente sobre um animal que estava... era maltratado, enfim, uma série de complicações, inclusive carrapatos. O bichinho estava cheio, era um cavalo. São do repórter. Quando voltei para a emissora inteirinha, cheia de carrapato, na calça, até no rosto, né? Mas ainda bem que não foi nada demais, era só uns carrapatinhos ali pelo corpo, tirei todos e não fui picada, nada aconteceu. Mas é uma preocupação, talvez por ser uma doença rara, né? O caso da febre maculosa, é que as pessoas não se importem tanto, né? Mas o risco existe, como você mesmo falou, uma morte confirmada de caso que a pessoa foi picada aqui na cidade, um caso importado. Então existe sim esse risco, todo cuidado é pouco, né? Quando a gente está falando da nossa saúde. Tá aí, Ana, obrigado mais uma vez. Tá, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra, que já tem pergunta chegando aqui. Os primeiros sintomas aparecem de 2 a 14 dias depois da picada. Agora, na imensa maioria dos casos, 7 dias depois, tá? A doença começa abruptamente com um conjunto de sintomas, eu vou passar alguns aqui para vocês para a gente encerrar esse assunto, semelhantes ao de outras infecções, e agora com coronavírus e tudo mais, febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, né, o desânimo, depois aparecem o diferencial das outras doenças, né? O diferencial é que depois aparecem pequenas manchas avermelhadas, as máculas, né? Que crescem e tornam-se salientes. Olha, é bem parecido também com a dengue, né? Então, se você foi pescar, foi para a área de mata, se você tem esses sintomas, fale para o seu médico, conte os detalhes para o seu médico. Eu estou aqui para ser essa ponte de informações para você, para facilitar o seu tratamento.
Vem com a